Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho psicológico direto no coração e na mente de uma profissional 100% dedicada ao setor de aprendizagem. Sabe, a gente costuma falar muito de educação focando em notas, em metodologias, naquelas estatísticas mais frias, mas quase nunca a gente para dissecar de verdade a anatomia do propósito de quem está lá na linha de frente no dia a dia. O material que vamos explorar hoje abre uma janela super rara e muito íntima para essa realidade, revelando as engrenagens emocionais e cognitivas que ditam quem essa educadora realmente é. Bora lá? Tudo já começa com uma provocação filosófica bem direta: a dimensão ser. Afinal de contas, quem é você? E a gente não está falando de crachás, de cargos ou do que está escrito no currículo, não. Responder a essa pergunta exige uma vulnerabilidade gigantesca. E é exatamente essa resposta mais crua, mais real, que prepara o palco para tudo que a gente vai examinar daqui para frente. Entender como os nossos valores e comportamentos moldam uma vocação genuína pede que a gente comece, inevitavelmente, pela essência da nossa identidade. Parte 1. O propósito na educação. O verdadeiro coração dessa missão. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. A premissa logo de cara é muito poderosa. Sou uma pessoa movida pelo propósito de transformar vidas por meio da educação. E olha, a grande palavra-chave aqui é movida. O propósito, nesse caso, não é só uma ideia abstrata ou aquele pôster com uma frase inspiradora pendurado na parede, sabe? É o combustível. É a força motriz de todo santo dia. A educação deixa de ser só um mero repasse de informações e passa a ser visto como o maior e mais potente instrumento de mudança estrutural e pessoal que existe. Só que para esse propósito não virar só uma frase de efeito, ele precisa de alicerces muito práticos. E aqui a gente tem 5 valores essenciais listados: ética, respeito às diferenças, empatia, família e a busca constante pelo conhecimento. É fascinante observar como esses pilares funcionam quase como um manual de operações na cabeça do educador. Eles são literalmente as lentes pelas quais uma pessoa guiada por um propósito consegue enxergar o potencial ilimitado dentro de cada ser humano, garantindo aquele acolhimento e apoio até para as pessoas que a sociedade muitas vezes acaba marginalizando. Avançando para a parte 2. Alegrias e tristezas, o cenário emocional da coisa. O relato traz uma micronarrativa que é, sem sombra de dúvida, a maior recompensa de quem trabalha com aprendizagem. Pensa comigo na jornada de um estudante, dividida nesses 3 passos fundamentais. Primeiro, ele supera as dificuldades. Segundo, ele conquista tão sonhada autonomia. E terceiro, aquele momento mágico em que o aluno finalmente passa a acreditar em si mesmo. É contagiante. Aquela alegria imensa de observar de perto esse desabrochar humano, de ver alguém que antes estava ali hesitando e de repente toma as rédeas da própria capacidade. É isso que recarrega as baterias e dá sentido a absolutamente tudo. Isso ilustra brilhantemente a balança emocional super delicada dessa profissão. Por um lado, a gente tem as alegrias luminosas, né? Alcançar metas acadêmicas, o prazer de compartilhar o saber, o triunfo de ver o desenvolvimento humano acontecer. Mas, em total contraste, existe o peso daquelas tristezas que realmente ferem a alma, as injustiças sistêmicas, a dolorosa falta de oportunidades, o sofrimento infantil e o julgamento precipitado de quem está de fora. Fica muito claro que uma educadora de verdade sente as desigualdades de uma forma tão aguda e pessoal quanto celebra as vitórias individuais. É uma empatia super profunda, que abraça o outro, mas que inevitavelmente também traz as suas próprias cicatrizes. Parte 3. A mente da educadora. Como funciona esse monólogo interno? Notem o atrito formidável que está acontecendo aqui. De um lado, a mente que a gente está analisando é cheia de um otimismo incrível, acreditando que o estudo realmente transforma realidades, que a gente está sempre aprendendo e que o trabalho ali na base ajuda famílias inteiras. Mas, por outro lado, as ansiedades revelam o peso de carregar essa capa de herói. Tem aquele receio constante de não dar conta de tudo, a pressa angustiante por ver resultados mais rápidos e a eterna preocupação com o futuro. É o preço mental de tentar abraçar o mundo inteiro com as próprias mãos, o que, convenhamos, exige muito, mas muito café e é absolutamente exaustivo no final do dia. Parte 4. Pontos fortes e desafios. Vamos para a realidade prática. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é o baita paradoxo comportamental que se forma. Se você olhar as atitudes louváveis, vai ver uma dedicação ímpar aos estudos, uma perseverança admirável e o foco em sempre auxiliar o próximo. Mas, por uma grande ironia, os comportamentos que precisam de aperfeiçoamento nascem exatamente dessa mesma raiz. É uma autocobrança excessiva,
um perfeccionismo implacável e a total, quase completa incapacidade de pisar no freio ou de simplesmente desligar a mente. É doido pensar que a mesma virtude fantástica que gera a excelência é a armadilha sorrateira que leva ao esgotamento mental. É uma linha incrivelmente tênue, não acham? E chegamos à parte 5, a transformação social. A nossa grande síntese. Então, o ponto crucial de tudo que vimos até aqui é este. Todas essas vitórias individuais incríveis, todas as lágrimas derramadas pelas injustiças, o estresse pesado do perfeccionismo e aquela sede insaciável de conhecimento, tudo isso culmina em uma trajetória muito singular. Essa educadora se consolida como um verdadeiro instrumento de transformação social. É um caminho todo pavimentado pela evolução contínua, onde o ato de compartilhar o saber caminha de mãos dadas com um cuidado muito genuíno pelas pessoas. Isso resume perfeitamente a premissa de que cada pensamento, por mais exaustivo que seja, serve a um objetivo totalmente inegociável: fazer uma diferença definitiva na vida das pessoas. Como reflexão final, o material deixa a gente com essa pergunta super provocativa. Que legado esse compromisso inabalável com o cuidado e o conhecimento deixa para o nosso futuro? A educação, na sua essência, é aquele ato profundamente altruísta de plantar árvores sobre as quais, muito possivelmente, a gente nunca vai se sentar para aproveitar a sombra. Entender a mente de quem dedica a própria vida a essa semeadora é algo que inspira demais e deixa no ar reflexão sobre o impacto duradouro das nossas próprias escolhas. Pensem nisso.